É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Marina, estamos aqui hoje. E é mais interessante ainda porque tem outros cursos. A sustentabilidade, ela é um tema que gera uma discussão não só na biologia, não só na área de humanas, mas numa área geral. Então, é tema que a gente não terminaria aqui. Então, a nossa palestra, a nossa apresentação, nós vamos tentar focar nos principais pontos. Porque senão a gente poderia ficar aqui um mês conversando e teria síntese nisso, tá? Então, o que nós queremos mostrar é justamente o que como universidade, Isabela Henriques traz para os seus alunos para mostrar que a sustentabilidade ela não tem que ficar só no ambiente da universidade, e sim, ela tem que expandir. O conhecimento que vocês adquirem ali tem que ser usado aqui, para realmente sair do papel e sair exatamente o que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém faz. Então, no decorrer, eu queria que fosse mais como se fosse uma conversa, do que uma palestra. Então, se quiser interromper, pode ser assim. Se quiser interromper, para a gente questionar, para criar ideias, aqui não é só passar de informações, é uma troca de conhecimento nisso, tá? Então, eu vou fazer essa breve introdução sobre o que é sustentabilidade, um breve histórico, para depois a Marina mostrar realmente o que a Isabela faz para tentar ajudar nesse processo que é a sustentabilidade, tá? Então, hoje nós vamos discutir justamente isso, a sustentabilidade para além dos muros da universidade. Então, para começarmos, por que falar de sustentabilidade? Então, a gente sabe que as práticas de crescimento econômico convencionais resultaram em elevados custos socioambientais. Então, o crescimento é importante? É. A gente gosta de andar com um vestidinho mais bonito, um saltinho de vez em quando também dá uma palestra? Gostamos. E para isso vai gerar o quê? Justamente um impacto. Porque para gerar esse salto, para gerar esse vestido, não vai ter que ter toda a indústria têxtil, toda a indústria mexendo ali com plástico, com tudo, e não tem um desgaste ambiental? Então, até um certo período, ninguém pensava sobre isso. Simplesmente achava que tinha que ter desenvolvimento econômico e não preocupava que os recursos naturais eram infinitos. Então, eles achavam que eram recursos infinitos, que poderiam ser usados e que não teria nenhum agravo futuro, tá? Então, a sustentabilidade é um processo muito recente. Por mais que a gente pense assim, lá na época de Platão, já pensava em ética, Aristóteles, mas sustentabilidade mesmo, pensar em recursos, é muito novo, muito recente, tá? Então, desde a década de 60, que os impactos ambientais dos sistemas produtivos vêm sendo percebidos como um problema. Esse pesquisador, que é o Carson, ele publicou um livro que era O Silêncio da Primavera. O nome já é interessante, né? O Silêncio da Primavera. Ele propôs de pensar uma primavera sem pássaros e mamíferos nos Estados Unidos. Então, isso foi em 1960. Ele propôs isso. A gente sabe que a primavera continua cheia de flores, continua cheia de pássaros. Mas se nós olharmos, vocês viram aquele livro, o livro vermelho, sobre os animais que estão em extinção, risco de extinção do meio ambiente? Se a gente for analisar, hoje, esse livro foi lançado em 2008, nós já temos 627 espécies em risco de extinção. Então, quer dizer, ele pensou nisso em 1962, na década de 60. Mas, realmente, vários animais já foram extintos e vários ainda correm risco de serem extintos. Um exemplo clássico, que eu acho muito bonito, muitos devem conhecer, é a ararinha azul. A ararinha azul mesmo, ela não foi extinta. Tem alguns exemplares, mas a gente pode dizer que ela foi extinta. Por quê? A variabilidade genética vai ser mínima. Tá? Então, é nesse pensamento que a gente tem que ter. Eu sou bióloga, tenho serviço social, tem outras áreas também. Biologia. Ah, legal. Turismo, que é importante, tem que ter essa conscientização, que é um dos mais importantes também, que divulga a parte mais bonita, né, do nosso país, do nosso município,
estado? Legal, química. Interessantíssimo também, porque química, se não cuidar dos resíduos, vai danificar mais ainda o meio ambiente. Legal. Engenharia ambiental também está na minha área, que é a biologia. Então, isso que é interessante. Aqui vai dar uma discussão boa. A qualquer momento, pare e vamos conversar. Tá? Em 1968, Ernst, ele propôs que a população era uma bomba. Por quê? Essa obra associa o crescimento da população humana com a degradação do meio ambiente. E é o que a gente vê. O que a gente vê no nosso dia a dia? Impermeabilização do solo e edificação vertical. O que acontece? Temperatura mais elevada, inundações. Isso é conversa sem fim. Então, não é aula de história, mas assim, tem um breve histórico dos principais pontos que tiveram em relação ao pensamento de desenvolvimento sustentável, de economia verde, assim por diante. Então, alguns pontos que é interessante a gente lembrar. Em 1972, que foi justamente nessa época que eles viram, os impactos ambientais estão acontecendo. Estão gerando muitos problemas para o meio ambiente. Então, a gente tem que parar, tem que sentar e refletir. E o mais interessante é que naquela época não era engenharia ambiental, não era biologia. Eram o quê? Economistas, na área de humanas, que pensavam nisso e refletiam. Só depois de um tempo que a gente vai ver que entraram o pessoal da ecologia, que é a preservação do meio ambiente, aí virou um pouquinho de moda. Mas aí a gente vai ver isso também. Então, nesse ano, teve a publicação do relatório do Clube de Roma, que era o limite do crescimento. Então, aqui a gente discutiu qual que é o limite para o crescimento. Tem limite? Ele é infinito? Como que é esse crescimento? Então, teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, que foi na Suécia. A partir dessa conferência, teve a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e de diversos outros programas relacionados à ecologia. Então, a gente pode dizer que o marco inicial, o pontapé inicial para esse pensamento de desenvolvimento sustentável foi a partir dessa conferência, principalmente. Tá? Já em 1973, o conhecimento de ecodesenvolvimento, por Sanches, que foi considerado precursor do desenvolvimento sustentável. Por quê? Nessa época tinha o termo ecosustentável. Então, até hoje, usa a mesma essência, a base do que ele propôs, apenas com alguns aprimoramentos e com algumas adaptações de acordo com o tempo que a gente vive hoje. Tá? Já em 74, teve a Declaração de Cocoyoc, que é o resultado de uma reunião do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. A conexão existente entre a explosão populacional, o que foi discutido, né? Pobreza, degradação, responsabilidade dos países envolvidos com esses problemas, devido ao seu elevado nível de consumo, desperdício e poluição. Vocês viram alguma coisa, relação, alguma coisa semelhante nessa declaração, que foi agora em 2012? A pobreza, não é? Teve a mais 20, né? Que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Se a gente pensar, não foi mais ou menos as mesmas coisas que foram discutidas na mais 20? Tá vendo que o problema é muito antigo? Só que o maior problema é que fica onde? No papel, no pensamento. Muita gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Até a própria Semana de Ciência e Tecnologia é sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Aí, a gente acha muito os dois primeiros temas. O terceiro, ele ainda é pouco explorado, projetos de erradicação da pobreza são muito ainda isolados, casos específicos, sabe? É uma coisa também que tem que... Esse é o problema maior. E ainda, a pobreza, ela também está diretamente relacionada a quê? Às vezes com o impacto ambiental também. Não por causa da pobreza, assim, no geral. Mas porque se não tem um preparo, não tem uma forma, que a gente vai falar mais pra frente, de como manter seus resíduos. Então isso vai gerar impacto não que eles querem, mas porque é uma consequência. Então, em 75, teve o relatório de Kefari, que esse relatório foi muito criticado, teve muitas críticas, por quê? Eles achavam que os países mais desenvolvidos, os países desenvolvidos, né, estavam justamente falando sobre relação de desenvolvimento sustentável, diminuir o desenvolvimento, por quê?
eles queriam privar os países que estavam em desenvolvimento de crescimento industrial, de crescimento no geral. Tá? Então, aqui nesse relatório, teve críticas contundentes ao abuso de poder dos desenvolvidos, ao excesso de interferência desses países no destino dos países de terceiro mundo, que agora é em desenvolvimento, e as graves consequências ambientais resultantes. A partir disso, teve a elaboração do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, com prioridades para o controle da poluição industrial, principalmente. Tá? Tá acabando. Em 1980, aí já teve uma ecologia mais profunda, que via também o homem como componente desse sistema. Porque antes o homem era soberano a tudo. Agora não, ele é um componente desse sistema, ele precisa desse sistema, ele faz parte desse sistema. Que é o mais importante, que todo mundo tem que ter essa conscientização. Em 83, a Organização Nacional criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 87, teve o relatório Nosso Futuro Comum, que é o relatório Brundtland, que é difícil de falar esse nome, que nesse relatório, até hoje, ele é utilizado com algumas adaptações. Tá? Em 89, iniciou o desenvolvimento da Agenda 21, com aprovação em Assembleia Extraordinária das Nações Unidas. Então, quer dizer, a Agenda 21, juntamente com a declaração da Carta da Terra, que é a Declaração do Rio, que só foi assinada em 92, ela iniciou a sua redação, né, em 1989. Tá? Em 1991, a Câmara de Comércio Internacional aprovou as diretrizes ambientais para a indústria mundial. Então, tem parâmetros mundiais que devem ser seguidos. No entanto, cada país pode ter os seus critérios. E em relação, por exemplo, à liberação de vapores, se a gente comparar a Europa com a América do Norte, o Brasil tem um controle sim. Mas em relação à liberação de poluentes, é o que tem maior liberação. Então ele controla, mas por enquanto é o que também nos restringindo. Então tem esse problema. Em 92, teve a ECO 92, que todo mundo viveu aquela essência, viveu aquele... que teve a Carta da Terra, que justamente visa a mesma coisa. Erradicação da pobreza, sustentabilidade, crescimento e sustentável. Tá? E a Agenda 21 também, que parte pelo mesmo princípio, que reflete consenso global e compromisso político, objetivando o desenvolvimento e o compromisso ambiental. E agora, em 97, também a gente vivenciou muito isso, que foi o Protocolo de Kyoto, que foi no Japão, em Kyoto, que propôs um calendário pelo qual os países membros teriam a obrigação de reduzir a emissão de gás do efeito estufa. A gente sabe que nesse ano mesmo, não teve muitas discussões, lembra? Várias discussões. Mas em 97, teve mesmo algum retorno? Vocês lembram disso? Não. Então teve um mecanismo de desenvolvimento limpo, que era o que eles queriam também. Só aqui, em 2005, o ano aqui, depois eu volto, que realmente foi o início efetivo do Protocolo de Kyoto, que foi a partir de fevereiro. Só que até eu estava comentando com a Marina hoje. É muito engraçado, porque tem a cota de carbono. Só que essa cota de carbono, para quem tem liberação dessa, vamos supor, liberei menos gases poluentes para o ambiente. Então eu tenho direito aqui a uma restituição, imposto de renda, esse processo todo. E eu ganho cotas. A cada tonelada, eu ganho, por exemplo, uma cota. Tá? E essa cota eu posso vender. Então, quer dizer, está reduzindo, mas eu posso vender? Não está reduzindo. E na Bolsa de Valores, por exemplo, Chicago, a Bolsa de São Paulo, movimenta milhões. Com essa cota que sobra, a Marina sobrou. Mas ela vende para mim, eu gasto mais. Então, quer dizer, tem que diminuir. Mas se eu posso vender? Todo mundo deveria diminuir. É meio complicado pensar assim. Em 2002 aconteceu em Joanesburgo o artigo mais 10, onde se instituiu a iniciativa do desenvolvimento sustentável. Porque antes a gente tinha o quê? O ecodesenvolvimento, agora o desenvolvimento sustentável, com essas adaptações para o nosso dia a dia. Tá? Em 2008, a economia verde surgiu na ECO 92 e foi adotada em 2008 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 2009, realizou-se em Copenhague uma conferência sobre o clima, porque realmente a gente sabe, se continuar assim, a tendência é a alteração do clima, porque por enquanto a gente está vendo o quê? Alterações de temperatura. Mas quando a gente vê a alteração do clima mesmo, então vai ser meio catastrófico. É meio complicado. E chegamos agora à atualidade.
E em 2012 teve a Rio+20, que tratou justamente o quê? Erradicação da pobreza, igual a Márcia falou, da sustentabilidade e o crescimento e desenvolvimento sustentável. Tá? Paralelo, aconteceu também o quê? A Cúpula dos Povos. Vocês ouviram falar da Cúpula dos Povos associada à Rio+20? Porque normalmente ela fica o quê? Mais apagadinha, mais escondida. Por quê? A Cúpula dos Povos é feita principalmente por nós, por cidadãos, por ONGs, tá? Então teve uma discussão e realmente uma crítica em cima da Rio+20. Por quê? A Rio+20 trata de coisas sérias, importantes, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. No entanto, eles viram, a Cúpula dos Povos fez uma crítica muito interessante na Cúpula dos Povos, né? Que foi justamente eles tornarem o desenvolvimento sustentável numa economia sustentável. Então, essa é a grande crítica. Mas, ao invés de criticar, ao invés de só falar, tem que fazer o quê? Pôr na prática o que está tão bonito e explorado no papel. Então, essas percepções que nós vimos no decorrer desse relato histórico conduziram a um novo conceito, que foi o desenvolvimento sustentável. Então, o que é desenvolvimento sustentável? É meio complicado de pensar. Mas o que vocês acham assim, que é desenvolvimento sustentável? Eu penso que é crescer, mas permitindo que as próximas gerações consigam também se manter com o meio ambiente. Você desenvolver sem destruir tudo. Né? Que mais? Quem mais achou? Crescimento é equilíbrio, né? O que você produz e o que você gasta. Qual o seu nome? Luciana. Você? Mariana. Eu penso que sustentável é você desenvolver hoje pensando no amanhã, nas próximas gerações. Porque enquanto a gente está aqui, nós estamos usando. E daqui 20, 30, 40 anos. Então, a sustentabilidade não é um momento só agora, é para frente. Então, agora eu nem vou falar. Crescimento com equidade social, com atividade ambiental, né, com manejo correto da floresta, né, por exemplo, com coletas, né, que o Ribeirinho para a Amazônia faz, né, que o coleta sustentável para subir o extrato dele, que ele tem que montar a floresta, né, para viver, e simplesmente com o cuidado social e ambiental, né, para proteger a natureza. Perfeito. Seu nome? Rosana. Na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável são 3 pilares, que é a coexistência do crescimento econômico, sim, mas ao mesmo tempo envolvendo a interação social, que esse desenvolvimento chegue para todos os setores e aliado à preservação ambiental. Na verdade, o crescimento dos 3 fatores, econômico, ambiental e social. Perfeito. Que foi o que foi em 99, que é o Triple Bottom Line, que é justamente os 3, que seria justiça social, economia e o meio ambiente. Só que eu não vou falar aqui quem falou certo e quem falou errado. Próximo. Porque todo mundo estava certo. Porque o desenvolvimento sustentável, a definição mais aceita, que todos os estudiosos aceitam, é justamente isso. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, o que cada um aqui falou está resumido nessa frase. Tá? Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar 2 objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. E, como... Seu nome? Lucas. O Lucas falou ali atrás, que é justamente o próximo que eu iria falar, que é essa tríplice aqui, que fala justamente isso: justiça social, desenvolvimento econômico e cuidado com o meio ambiente, que é o essencial para ter essa manutenção. Tá? Será que é possível, Fabiana? Olha, É difícil pensar assim, na nossa lógica capitalista mesmo, desenvolvimento econômico e justiça social. Vai desenvolver e acumular por uma parcela da população que é muito pequena. Eu não acho mesmo que existe justiça social dentro desse conceito mais aceito, né? Não que não deva ser sustentável, um desenvolvimento sustentável, não nesse sentido. Mas parece que às vezes está querendo maquiar, tipo, justificar, não, nós precisamos crescer, tem que comprar o sapato, o computador, não vamos ficar para trás.
Mas para onde, né? Que está isso? Será que é de forma justa, realmente, né? Esse é o grande Acho que problema. essa é uma discussão central. E é uma discussão que eu tenho para mim. Então, por exemplo, todo mundo tem essa visão. Tem que ter justiça social, tem que ter desenvolvimento. Mas será que todas as classes, que eu acho que é o que vocês vão falar, mas tem essa mesma consciência? É meio complicado. Então, realmente, eu acho que justiça social seria o ponto mais difícil de ser trabalhado. Eu acho meio complicado também. É por isso que é difícil trabalhar a erradicação da pobreza Uhum. também, né? É incompatível. Para desenvolver, alguém vai perder. Nunca Não vai só conseguir. a natureza, mas também os seres humanos. Então, como é que eu vou desenvolver e erradicar a pobreza? Ou então, acontece a maquiagem que a gente está vendo. Por exemplo, não que eu seja contra. Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Isso realmente é importante? É. Tem gente que precisa daquilo ali para o básico. Mas vai corrigir o problema da raiz? Não. Então é uma maquiagem que vai ajudar pessoas que precisam. Mas não vai corrigir o problema da raiz. É difícil. Quando a gente pensa em erradicação da pobreza, eu acho que é o ponto mais difícil dessa linha aqui. De se pensar. É discussão, acho que para dias, meses, anos. Então, a perspectiva da sustentabilidade põe em discussão o atual modelo de desenvolvimento, que é isso que a gente acabou de falar aqui agora. Numa sociedade sustentável, o progresso é medido pela quantidade de vida, saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito comunitário e lazer criativo, ao invés de puro consumo material. Então, teoricamente, essas palavras aqui fecham o problema que a gente tentaria resolver. Então, depende da gente, que está nesse meio, que nós aqui somos o quê? Propagadores, tentamos propagar o conhecimento e não formular ideias na cabeça de cada um. A partir dessa discussão, cada um vai formar a sua, vai amadurecer e vai propagar. Não é? Muitos aqui são professores, já, professor, que é colega. Então, a gente tenta o quê? Passar para frente. E aí vai só amadurecendo. Então, a tendência vai ser essa. Tá? Você vai ter mais cuidado no laboratório de química, não vai pegar nenhum resíduo direto no esgoto, então tem todo esse detalhe. Então, um dos argumentos que tem encontrado satisfatório apoio para a implementação de ações sustentáveis é a progressiva deterioração, redução e a perspectiva de uma futura escassez dos recursos naturais. Então, para tentar conseguir essas três vertentes, o que está fazendo? É meio que um medo na população. Ó, vai acabar os recursos, vai ser mais ou menos assim. Só que eu acho que não tem que ser por medo, tem que ser por iniciativa e por conhecimento do que está acontecendo realmente. Então, cientistas, engenheiros e técnicos buscam novas alternativas tecnológicas para a sustentabilidade econômica e ambiental. Então, por que falar disso? A gente está justamente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não é? Aí você deve ter olhado lá o meu currículo e fala assim, ela faz doutorado em Fisiologia e Biofísica. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Não é? É igual, por exemplo, a química, tem tudo a ver. Mas o que a química tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo. Porque agora, nesse momento, mestrado eu fiz uma área, doutorado eu estou em outra. Eu faço o quê? Eu crio ferramentas, a minha tese é ferramenta para o bem-estar social, para o bem-estar da sociedade. Isso não é sustentabilidade? Então, é um bem-estar criando uma ferramenta mais barata. Então, tem tudo a ver. Tá? Qualquer área, sabendo trabalhar nisso, tem tudo a ver. E é lógico, pesquisando, tendo conhecimento para falar né, o que está sendo mostrado. Então, aqui eu coloquei algumas coisas, é lógico que eu não vou ficar lendo aqui tudo, tá? Mas o que esses cientistas, que esses técnicos, eles promovem de ciência e tecnologia que vão ajudar o desenvolvimento sustentável? Justamente uma produção mais limpa, minimizando ou reciclando os resíduos e emissões em processos industriais. Então, a gente sabe que reciclar é importante, mas é o mais importante? Perfeito. Primeiro, o ideal é não utilizar, né? Reduzir. Isso, é depois reduzir e depois reciclar. Tá? Porque o reciclar a gente vai para frente. Também gera o quê? Gera resíduo, gera custo, mas é importante também. Tá? A produção limpa, utilizar somente fontes renováveis de matérias-primas, principalmente. Tecnologia mais limpa, que cai mais ou menos no mesmo tópico. Ecoeficiência, que é produzir mais com menos. Ecodesign, que é maximizar os benefícios ambientais e de saúde aos seres humanos.
projeto para sustentabilidade, projeto para o meio ambiente, que normalmente é o que é mais divulgado, prevenção da poluição, que também é bem divulgado, análise do ciclo da vida, avaliar os aspectos ambientais e os impactos associados a um produto de extração e transformação da matéria-prima, engenharia verde, que é utilizar técnicas economicamente viáveis para desenvolver produtos e processos que possam contribuir para minimizar a poluição e os riscos da saúde. B-SAB, que é realizar um metabolismo tecnológico por analogia com o ciclo de nutrientes naturais. E zero emissões, que é obter zero resíduo onde cada dejeto em indústria é utilizado como matéria-prima de outra indústria. É difícil também de conseguir, mas o ideal seria também reutilizar. E reutilizar o quê? Não só o que a gente fez, mas uma outra empresa reutilizar e assim ser um processo. Que aí a matéria-prima já foi utilizada anteriormente, não precisa de tirar do ambiente novamente. Então, de acordo com esse pesquisador, isso é muito interessante, porque quem é da biologia, engenharia, ambiental, ouve muito. É necessário um comportamento prudente. Então, o predador deve explorar sua presa com moderação, por tempo indeterminado. Porque se o predador ele consumir sua presa toda, no futuro ele vai ter comida? Ele vai sobreviver? Não. Então, tem que ter prudência. E é necessário que o ser humano conheça as particularidades do planeta para utilizá-lo por longo tempo, assegurando a continuidade da própria espécie. Tá? Então, esse é o ponto principal. Então, no Brasil, desde 2002, o IBGE ele lança alguns indicadores de sustentabilidade. Dentre esses indicadores, eles têm informações sobre a realidade brasileira que integra as dimensões social, ambiental, econômica e institucional. Indica as necessidades e prioridades para a formulação e avaliação de políticas de desenvolvimento. Então, quer dizer, no ano de 2010, foi realizado uma pesquisa sobre esses indicadores para ver o que realmente precisa, para 2011 e assim sucessivamente. Reúne 60 indicadores, ambiental sendo 23, social 19 indicadores, econômico, 12 indicadores, institucional 6 indicadores. E eles avaliam 4 diretrizes: a equidade, que são os aspectos distributivos, a eficiência, que é o uso racional desses recursos, a adaptabilidade, que é a diversificação, alternativas nos processos de produção, e a atenção às gerações futuras, que são os recursos e os bens econômicos, ecológicos e humanos que serão legados às gerações futuras. Dentro da dimensão ambiental, fornece informações relacionadas com os recursos naturais e com a degradação ambiental, organizados nos seguintes temas. Então, tem uma avaliação, o IBGE ele deixa disponível, quem quiser acessar ou já acessou, tá? E lá ele fala sobre atmosfera, terra, água, doce, oceanos, mares, biodiversidade e saneamento. Então, não é o IBGE, pega a fonte de diversas instituições de pesquisa, ciência, tecnologia e ensino, coleta essas informações, fazem pesquisa com os cidadãos também, com a população, e depois lançam esse livro, que é um livro de indicadores de sustentabilidade a cada ano. Na dimensão social, abrange os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança, vinculados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social. Então, eles fazem esse parâmetro em relação à dimensão social. Dimensão econômica. Busca retratar o desempenho macroeconômico e financeiro, os impactos no consumo de recursos materiais e uso de energia, mediante a abordagem dos temas do quadro econômico e dos padrões de produção e consumo. E dimensão institucional. Desdobra nos temas quadro institucional e capacidade institucional, oferece informações sobre orientação política, a capacidade e os esforços realizados com vista às mudanças necessárias para a implementação do desenvolvimento sustentável. Então, além deles pegarem o ponto social, o ponto ambiental, o econômico, eles também pegam uma dimensão institucional do que foi melhorado e o que tem melhorado. Também, é interessante. Aí, é igual eu falei, falar de sustentabilidade tem muitos tópicos para serem tratados. Não terminaria nunca. Então, a gente colocou aqui a ponta do iceberg, por quê? Vamos falar um pouquinho do que está mais voltado para a gente no nosso dia a dia, para poder ver um pouquinho do que a gente pode ajudar nessa sustentabilidade. Tá?
Então, a destinação final dos resíduos sólidos tem evoluído de forma diferenciada no mundo. Tá? Então, assim, está tendo uma melhoria. Antes não tinha um descarte adequado, hoje está tendo um descarte melhor. O reaproveitamento desses resíduos utiliza também a energia que esses resíduos têm, tá? Que a gente vai ver aqui um pouquinho. Hoje está tendo essa melhora. Estados Unidos, Japão e boa parte da Europa estão vários passos à frente no que se refere à gestão de resíduos em comparação com os outros países menos desenvolvidos, inclusive o Brasil. Nos países mais desenvolvidos, o gerenciamento de resíduos sólidos já passou por 3 fases. Então, por exemplo, como eu falei, Estados Unidos, Japão, países da Europa, eles já passaram por 3 fases, que são a primeira, que mais ou menos em 1970, que foi o quê? No pico do desenvolvimento sustentável, desse pensamento, que é a disposição dos resíduos. Os lixões da década de 60, na maioria dos países da Europa, foram transformados em aterros sanitários e parte dos resíduos passou ainda a ser encaminhada à incineração. A gente vai ver que a incineração é uma forma de coleta de energia também. Tá? A segunda, a reutilização e reciclagem dos materiais foram consideradas metas prioritárias. Então aí começou a teoria dos 3 R's que a gente sabe hoje. Que seria o quê? Em 80 tem a hierarquia dos 3 R's. Que primeiro é o quê? Reduzir, primeiro ponto, reutilizar e por fim reciclar. Normalmente a gente só pensa em reciclar, porque eu acho que quando a gente recicla, parece que a gente está com uma consciência ambiental maior do que como reutiliza. Então esse é o processo. Esse é o problema. A gente tem que pensar em primeiro em reduzir. Será que eu preciso disso mesmo? Será que não? Todo mundo quer ter um carro novo, não é? Mas será que a gente precisa? Já não está cabendo mais carro. Se você vai estacionar, você já não tem mais. Mas todo mundo quer ter o seu primeiro carro. Isso é normal. Então, será que eu não preciso de usar? É mais ou menos por isso, né? Por aí. Que vige hoje no Brasil também. E a terceira fase, que é a redução do volume de resíduos desde o início do processo produtivo. Prioridade: evitar, diminuir, reutilizar, reciclar, utilizar a energia contida nos resíduos e tornar inerte os resíduos antes da disposição final. Então isso é importantíssimo. Além, é como se a gente usasse até a última gota. Usou a última gota, aquele resíduo que ainda ficou, ele pode gerar algum dano ao solo. Você primeiro tem que deixar ele o quê? Inerte. Ele não pode apresentar nenhum problema para o meio ambiente. Tá? Alguns países, por exemplo, da União Europeia, dos Estados Unidos, Japão, encontram-se nessa última fase. O Brasil, após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está seguindo a tendência mundial, quando nos referimos à destinação e disposição final dos resíduos. Então, aqui seria a não geração, que a gente já falou, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e a disposição final no solo, sem agredir o meio ambiente. Também é prevista a utilização de tecnologias visando a recuperação energética, que é o que eu tinha falado com vocês. Depois que teve, por exemplo, a incineração, o que vai fazer? Que tem alguns tipos de eliminação desse lixo. Aí, por exemplo, tem incineração. Pela incineração, vai gerar um vapor em alta pressão e temperatura, que vai estar bem quente ali. Pode ser usado para uso térmico. E também, conjuntos de turbinas associados, aí, como se fosse forno de grelhas ali, pode gerar o quê? Energia elétrica. Pode gerar energia elétrica também. Então, é uma utilização dos resíduos. Tá? E tem um outro processo que é a gasificação, também chamada de pirólise, que o gás, a reação que tem entre o carbono e o nitrogênio dos resíduos sofre uma pequena ação com o oxigênio, que tem pouco oxigênio nesse tipo de queima aqui, e vai gerar o quê? Gás hidrogênio e monóxido de carbono, que é conhecido como singás. Esse singás, ele pode ser queimado em geradores especiais para a geração de energia elétrica ou também intermediários para reações que geram produtos químicos também. Então, desses resíduos tem como gerar energia também. Parece que o aterro sanitário de BH já faz, aproveita. O processo de incineração. Não é? Já faz também. E foi interessante ela falar isso. Porque nessa mesma lei, o que trata? Até agosto de 2014 não pode mais ter lixões. Tá? Então vai ser proibido, é igual novela aí mostrando, né? Pessoas morando no lixão, tem todo esse processo, isso não vai ser mais liberado. Tá? Então,
Não posso falar que está sendo gravado. Então, não vai ser mais permitido crianças, animais, que é um absurdo, tá? Isso aí já é um processo também da pobreza, né, que a gente até comentou aqui. Na União Europeia, pratica-se a mesma hierarquia da política que foi aprovada aqui no Brasil há mais de 30 anos. Então, a gente está atrasado, mas nunca está atrasado para uma melhoria. Então, agora tem que... antes tarde do que nunca. Os países que mais reduziram eficazmente a dependência do aterro sanitário, 1% e abaixo, têm as maiores taxas de reciclagem. E têm alcançado essa meta combinando reciclagem mecânica, que é a triagem, orgânica, que é a compostagem, e energética. Então, por exemplo, Alemanha, País Baixo, Áustria e Suécia. Então, a gente falou resíduos sólidos. A matéria orgânica também é importantíssima para a compostagem. A compostagem também tem como você gerar energia por ela. E além de tudo, você ainda faz, depois a Marina vai falar para a gente, não vou antecipar, tem como você tirar muito proveito da matéria orgânica também. Aqui, em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, só mostrando o que é um resíduo sólido, que é um material descartável proveniente de atividade humana. Tá? A destinação final ambientalmente adequada, a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético de resíduos sólidos, que foi o que a gente viu anteriormente. Os rejeitos são os resíduos depois de esgotados todas as possibilidades de tratamento e recuperação. Então, se não deu para ter aproveitamento energético, se não deu para fazer compostagem, se não deu para reciclar, reutilizar, aí sim é um rejeito. E mesmo assim ele tem que ter o quê? Um descarte adequado para ele, para não contaminar o meio ambiente. E a disposição final, ambientalmente adequada, que vai ser o quê? Em aterros sanitários dos rejeitos. Aqui, só para exemplificar, o que eu falei, a ponta do iceberg. O que a gente tem mais contato? Com lixo em casa, né? Então a gente vê, tem que reciclar? Tem. Em casa, nós fazemos coleta seletiva? No bairro de vocês tem coleta seletiva? Não. Alguns têm, outros não. A grande maioria não tem. Então, é meio complicado, porque mesmo que a pessoa queira fazer a coleta seletiva em casa, às vezes é meio complicado. Vamos supor, fica a 20 quilômetros de um local que tem coleta seletiva. Às vezes você está de ônibus, você vai levar o lixo dentro do ônibus. O ideal seria, mas é difícil, então é complicado, tá? Mas o ideal é todo mundo fazer o quê? Coleta seletiva em casa, porque vai ajudar nesse processo de desenvolvimento, tá? Então, só como curiosidade aqui, a geração de resíduos sólidos urbanos em 2010 foi de 60 milhões e 868, enquanto que em 2011 teve um aumento de 1,8%. Então, está vendo que teve um aumento em relação à produção de resíduos. Agora, também, em relação à geração de resíduos também per capita, né? Também teve um aumento, que foi o quê? 0,8%. Então, a tendência é o quê? O consumismo está aumentando e tem uma maior geração de resíduos. A coleta também teve um aumento de 2,5% quando comparado 2010 e 2011. E per capita também um aumento de 1,7% quando comparado 2010 e 2011. Os principais materiais. Então, isso aqui é uma lista dos principais materiais que são coletados, sendo que a matéria orgânica tem uma maior proporção em relação a esse lixo urbano, esse resíduo urbano, seguido de plástico e papelão. Então, são materiais, e lembrando que o plástico aqui eles tiraram como base ainda garrafas PET, que normalmente são os mais utilizados. Mas sem plástico, no geral, que a gente pode fazer essa reutilização, reciclagem. Aí aqui, quando a gente analisa em relação à coleta seletiva no Brasil, teve uma alteração. Quando a gente pensa aqui, ó, a destinação final em 2011, teve apenas 58,06% de destinação adequada, sendo que 41,94% foi de forma inadequada. Está poluindo o meio ambiente, está deixando de fazer reutilização, deixando de gerar também o quê? Verba. Porque o resíduo, ele pode ser verba também, retorno para o governo. Isso é digerido do resíduo sólido gerado? Do resíduo sólido gerado. Gente, eu já achei que ia ser pior. Ia ser pior, né? Mas tem algumas regiões
e é pior. Então aqui, ó, quando a gente analisa 2010 para 2008, teve um aumentozinho do nível adequado. Mas eles até colocam uma ressalva assim, que quando vai analisar quantitativamente mesmo, não foi uma variação muito significativa não. E isso aqui é uma análise no Brasil da coleta seletiva. Então aqui na região sudeste realmente tem 80,1% de coleta seletiva, que é uma destinação adequada para esse lixo. Depois, logo em seguida, vem o sul, que é 78,8%. E aqui, pontos que são mais agravantes, o nordeste, que é 36,3%, e o centro-oeste, que é 28,1%. Que realmente não faz uma coleta adequada. Apenas essa porcentagem que dá uma destinação certa, correta, para os seus resíduos. Aí, mostrando aqui, de 2007 a 2009, que quando analisou papel, vidro, alumínio, PET, praticamente não teve nenhum progresso em relação ao quê? Ao processo de reciclagem desses materiais. Então está um pouco estagnado. Tem que ter uma melhoria, um maior investimento de empresas privadas, do poder público mesmo, para ter uma melhoria nesse sentido. E aqui, tem uma matéria que saiu numa revista, que é da Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, que mostra, em relação à produção, coleta, reciclagem e ganho de materiais. Aí mostra os Estados Unidos, União Europeia, China e o Brasil na produção. Igual aqui, Estados Unidos, União Europeia, muitos países envolvidos aqui geram muitos resíduos. Né? O Brasil aqui também, em relação a toneladas por ano, 61 toneladas por ano. A coleta está sendo efetiva no Brasil, se for analisar. No entanto, quando a gente olha a reciclagem, é muito inferior. Então está muito aquém do que é necessário. E o ganho, porque resíduo, a gente pensa que é lixo. A gente fala lixo, que é o termo incorreto. Mas resíduo, ele é fonte de quê? De dinheiro e de preservação do meio ambiente. Então aqui o ganho que ele teve, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, 57 bilhões de dólares por ano, o Brasil tem aqui 10 bilhões. Que também está em relação à proporção da reciclagem. Tá? Aí, para finalizar minha parte, eu quis só fazer uma breve introdução do que é a sustentabilidade, uma discussão, porque é tema que está sendo muito discutido atualmente, todo mundo está a par. Eu queria finalizar com essa frase que eu achei muito interessante. Que os maiores desafios se concentram, de fato, no processo de materialização da sustentabilidade, ou seja, na transformação da filosofia do discurso em ação e realização. Porque falar é muito bonito, agora a gente tem que realmente tentar fazer. Tá? Então agora eu passo a fala para a Maria. Obrigada. Ei, todo mundo? Boa noite. Bom, a ideia era essa, que a Fabiana introduzisse o assunto sustentabilidade, para que a gente estivesse todo mundo mais ou menos assim no mesmo nível, né? E eu vim para poder falar sobre essa história da sustentabilidade e a extensão universitária. Que a universidade tem um papel muito importante enquanto produtora de conhecimento, né? Produtora de subsídios para a sustentabilidade, e a gente discutiu um pouquinho a respeito disso na extensão universitária. Tá? Então, é o papel da extensão universitária passando pela sustentabilidade. Pode ir, falar. Bom, então o que é extensão universitária? Muitos de vocês aqui são universitários ou foram universitários, e a gente não pensa na extensão universitária do jeito que a gente deveria pensar ou imaginar. Né? Na verdade, o meu ponto aqui é que dificilmente ela acontece como ela deveria ser. Tá? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, fala que é promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Lendo assim, o que a gente entende que é a extensão, então? A universidade tem um papel de produção e que essa produção ela deve ser destinada à sociedade, à comunidade. E que essa produção ela tem que ser feita também junto com a comunidade, junto com a sociedade.
tá? Para benefício da sociedade. Então, pensando no desenvolvimento sustentável, a extensão é uma ótima ferramenta, uma vez que ela vai permitir que todos, né, supostamente, hipoteticamente, teoricamente, que todos os atores daquela comunidade tenham acesso a um conhecimento que vai levar para eles um padrão de vida sustentável, vamos pôr assim, uma vida mais tranquila, tá? Passa. O que seriam as atividades de extensão? Em 2010, um decreto explica melhor isso para a gente, que são os programas de extensão. Então, toda universidade tem que ter um programa de extensão universitária, tá? Fala lá na lei que é obrigatório. Esse programa seria o quê? O conjunto dos projetos de extensão. O projeto mesmo seriam as atividades direcionadas, planejadas, com objetivos concretos e de longa duração. Esses projetos, então, permitiriam efetivamente a realização da extensão. Além disso, teriam os eventos, né? A gente poderia falar que hoje nós duas estamos aqui no momento de extensão universitária, porque o que a gente produz, o que a gente produziu até então, a gente vem aqui conversar, dividir, tá? E também cursos de extensão. Tudo isso com o objetivo de socialização do conhecimento, tá? Numa relação dialógica entre a universidade e a sociedade. E a extensão acontece, sem dar continuidade ainda, a gente parar para pensar, ela existe realmente, a extensão universitária? Não. Precisando receber várias extensões. Universitário que não sei. Não, no fundo, a extensão universitária, desse jeito, ela não existe de verdade, tá? Tudo bem. Eu fiz universidade, tem um monte de gente aí que está agora na faculdade, que fez faculdade. Mas antes desse momento, qual que era a relação dialógica sua com a universidade? Antes desse momento, quando que você sentiu que a universidade participou da sua formação, da sua construção? Né? É muito distante, realmente. Quando a gente esteve lá, né? Na universidade. Sim. A extensão universitária, ela é importante para a formação do próprio graduando. Né? Ela é muito importante para a transformação desse sujeito. O objetivo não é transformar em um químico, em engenheiro. O objetivo vai além. Né? Um objetivo de emancipação, de transformação do sujeito. Mas essa extensão não pode ficar só voltada para dentro. Tá? Passa. E aí a gente pensa na responsabilidade da universidade. É uma coisa que a gente escuta isso muito. Pensando quanto à sustentabilidade, a universidade, como parceira no desenvolvimento socioeconômico e ambiental, os 3 pilares, né, da sustentabilidade, a universidade deve ser parceira da região em que se insere. Né, o que a gente escutou na Agenda 21, o que é falado o tempo inteiro. Ela deve interferir, então, no desenvolvimento regional com base nas metas globais. Tá? Então, a extensão deveria acontecer assim e é uma responsabilidade da universidade. Sim, pensando bonito, é uma responsabilidade da universidade. Tá? Mas qual deve ser exatamente essa responsabilidade? Como deve atuar para que essa parceria seja efetiva? E aqui a gente entra nos riscos da extensão, que eu chamei de risco da extensão, mas é o que hoje em dia é mais debatido e mais discutido a respeito da extensão universitária. O que é a extensão universitária hoje? Basicamente, né, salvo alguns exceções, ela está baseada ou no assistencialismo ou no mercantilismo. Né? Então, a Universidade X, ela tem um projeto que ela vai lá, o curso de fisioterapia, tem um projeto que vai lá e vai para dentro de um leprosário, entendeu? E aí os alunos ficam ali, eles estão trabalhando. Para esses alunos isso é extremamente importante.
Isso é importante também para aqueles que estão recebendo os cuidados dos fisioterapeutas, sim, mas isso é assistencialismo. Né? Eu estou simplesmente gerando um bem para uma comunidade, para um sujeito carente. Eu estou gerando para ele um bem. Mas eu estou realmente contribuindo para a emancipação daquele sujeito? Não. Eu estou tratando uma coisa, eu estou resolvendo uma coisa pequena ali. Coisa que deveria ser responsabilidade da universidade? Ou isso já deveria ser uma política pública, isso já deveria ser uma coisa que acontecesse? Que todos tivessem já direito a isso? Então a universidade está atuando ali, está atuando de uma forma muito assistencialista. Que talvez não deveria ser o papel ideal. A contribuição talvez não devesse ser essa. Né? De ir ali fazer fisioterapia com aquelas pessoas que precisam. Tá? Outro problema da extensão atual é o mercantilismo. Então eu tenho um projeto de extensão dentro da minha universidade, eu ofereço todos esses cursos de extensão aqui, que custam R$ 999. Né? Eu estou vendendo um produto. E a extensão não parte desse princípio de venda de produto. A gente vê isso muito. Se você entra na internet por lá, curso de extensão, você acha... E não é falando assim, não, mas também as faculdades particulares. Não. Nas universidades federais, eles são caros. Nós recebemos um folder outro dia sobre cursos de uma universidade do Centro-Oeste, uma UF, alguma coisa. Os cursos são caros. Poxa, então eu vou cobrar para passar o conhecimento e aí eu falo que eu sou parceira? Não sou parceira se eu faço isso. Mas também não pode ser de graça. Sim, um custo, mas um custo, se tem um curso que ele demanda a utilização do equipamento muito caro, uma coisa assim, pode ser que eu vou cobrar ali um tanto de dinheiro para manutenção desse equipamento. Mas eu não posso pensar na extensão universitária como uma fonte de dinheiro, como uma fonte de lucro, como uma fonte de divisas. Porque aí a universidade não está sendo parceira. Concorda? Né? Ela não está dividindo o que ela está produzindo para o desenvolvimento regional daquele local. Tá? Esse pensador, Gallo, em 2008, publicou que ele chegou à solução da extensão universitária, que devia ser uma extensão basicamente acadêmica, tá? Mas que ela fosse baseada em 3 pilares. 3 é um número cabalístico, tudo é 3. Quando a gente está falando de sustentabilidade e de extensão, é impressionante. Que fosse baseada na sustentabilidade, ou seja, que ela fornecesse ferramentas. A extensão, então, deveria fornecer ferramentas para que aqueles sujeitos, os atores que participassem ali, tanto, por exemplo, o professor coordenador, quanto o aluno de graduação ou de pós-graduação, quanto a sociedade e comunidade, né, todos eles pudessem adquirir ferramentas para a sustentabilidade. Né? Ferramentas essas que vão ser teóricas, que vão ser práticas, para poder pensar, questionar de forma diferente. Ela tinha que ser ética, ou seja, vamos fazer uma coisa séria e também interdisciplinar. Pouco adianta uma extensão que é totalmente pontual em cima de uma coisa só. Né? Existe a necessidade da interdisciplinariedade. Por quê? Porque aí eu tenho um monte de cabeças com histórias diferentes, com formações diferentes, com linhas de raciocínio diferentes, construindo uma atividade. Tá? Então é interessante que seja interdisciplinar. E aí sim a gente estaria falando de extensão acadêmica, né? Pensando na universidade como uma academia, uma produtora de conhecimentos. Tá? Então seria essa, longe do assistencialismo e longe também do mercantilismo. Tá? Mas poxa, levar os alunos da fisioterapia para fazer, eles aprenderam tanto, então não vamos chamar isso de extensão. É simplesmente um estágio. Tá? Faz parte de um estágio da formação profissional exclusivamente e não da formação do sujeito, do indivíduo. Tá? É diferente. Né? Porque existem vários equívocos. A gente analisando, existe o PROEX, que é
uma fonte de fomento para a extensão universitária de órgãos de universidades, faculdades públicas, exclusivamente, tá? E quando você lê os projetos que são aprovados ali, alguns você fica realmente tentando entender aonde que está a extensão universitária desse projeto. Exatamente como que eles vão fazer isso. E se a gente for olhar, a quantidade de projetos que estão relacionados à sustentabilidade são muito poucos. Graças a Deus, pelo menos, que a maior parte está relacionada com a educação. Tá? Pelo menos isso, menos mal, né? Mas com essa visão da sustentabilidade, são poucos os projetos que estão relacionados com isso, que são projetos que o governo financia para que aconteçam, tá? Nas universidades públicas. Bom, então a gente tem que pensar na educação para o desenvolvimento sustentável, na educação como um todo. Não é simplesmente ensinar matemática, física, química e biologia, não. Né? Ou ensinar como que faz o cálculo para colocar uma viga, ou coisa que vale. A educação, o desenvolvimento sustentável, tem toda uma educação. Ou melhor, tem que ter toda uma educação que vai funcionar para os diferentes atores. Como eu disse antes, se a gente vai falar de extensão e sustentabilidade, a gente tem que pensar no ganho para todos os atores que estão envolvidos na extensão. Desde o coordenador, o tanto que ele vai aprender, tanto que ele vai ser educado com aquela atividade de extensão, quanto os alunos, né, ou outros professores também que participam ali, para essa transformação em sujeitos culturais, realmente ligados à realidade e que entendam as necessidades. Porque cada vez mais a gente tem uma especialização na forma que cada um vê o mundo só com os seus olhos. E aí eu vejo o mundo de um jeito, o historiador vê o mundo do outro, e nenhuma visão está certa e nenhuma visão está errada. São simplesmente lentes diferentes, né? Então, essa parceria da universidade com a sociedade tem que pensar em todos os atores. Então, quando pensar num projeto, ele tem que ser pensado dessa forma. Todos têm que aprender, todos têm que ser educados com aquele projeto. É porque a gente não para de aprender nunca. Imagina, não, que eu já fiz aí faculdade, fiz isso, fiz aquilo, e eu já sei. Mentira. Besteira. Tá? E esses sujeitos culturais, além da atuação da extensão, na transformação dos sujeitos culturais, eles têm que ser sujeitos sustentáveis. E isso só vai ser possível se a gente pensar num processo de emancipação. Eu vou fornecer a vocês, né? A ideia seria essa. Eu vou fornecer a vocês conhecimentos, ferramentas, respostas para que vocês possam pensar sozinhos, para que vocês possam fazer sozinhos, para que não haja uma dependência enorme. Isso sim seria uma extensão universitária, tá? E aí essa extensão tinha que atingir todo mundo, em projetos e processos que atingissem a todos, uma coisa que não fosse pontual. É quase uma utopia. Vocês estão vendo assim uma coisa azul, bonita, tá? Brilhante, né? Longe. Mas isso é o que a Fábio estava falando desde o início, é essa discussão do perfeito, do que seria melhor, tá? Que não pode ser o real. Mas se a gente não pensa no que a gente quer, como que a gente quer no final, construir para chegar lá é complicado, né? Então o produto perfeito seria esse. A gente chega lá? Não, mas vamos morrer tentando? Vamos. Tá? Então, essa emancipação é que seria o ideal. Que a extensão universitária levasse à emancipação do sujeito. Fala, Anjo. Deixa eu te falar um negócio, né, Mari? Isso. Igual você deu exemplo de fisioterapia. Eu acho que, independentemente da área que uma extensão vai atuar, ela vai acabar ficando uma assistentaria. Você deu exemplo da fisioterapia. Como fazer sozinho sem precisar do profissional? Não, mas aí, então, isso não pode ser uma atividade de extensão. Entendeu? Simplesmente ir lá e ficar fazendo ginástica, massagem, não sei o que é. Tá? Só fazer isso, não. Então, você vai trabalhar o quê? Não sei, ergonomia, né? Prevenção. E aí você trabalha com educação. Porque quando você está trabalhando com prevenção, com profilaxia, você está trabalhando com educação. Você está
criando habilidades e competências naquele sujeito. E isso é muito importante. Entendeu a diferença? É porque eu queria dar um exemplo. Pode dar um exemplo, por favor. Eu sou aluna de veterinária da UNB e entre vários projetos que tem lá, tem um projeto que é um projeto com vocês. É um projeto de extensão. E lá, basicamente, assim, semanalmente a gente recebe vocês, marca ponto de encontro, tem associação com a prefeitura. E a gente lá marca os animais, coleta sangue, faz uma série de exames com eles. E além disso, tem um questionário econômico que é preenchido. Então pergunta, quanto você tem, sua renda, e até esbarra na questão ecológica que a Fabiana comentou, de papelão, que é uma das coisas que mais precisa reciclar e tal. Então tem todo um assistencialismo mesmo, que eu não vejo como fugir disso no programa de extensão. Porque Mas o objetivo do programa é esse? é mais ligado a... Ou isso é simplesmente uma atividade do programa? Não, o objetivo do programa é esse. Fazer a assistência dos carroceiros. Pois é, mas será que... Só entender um pouquinho. Olha, seu nome é esse? Amanda. Amanda tem muito contato com o pessoal veterinário. Eu fiz esse projeto com você e até o laboratório que eu tenho colaboração, trabalho com ele. Aí, na hora que você falou, meu olhinho brilhou, eu peguei o microfone. Aqui. É um trabalho que trabalha com os carroceiros. Normalmente são pessoas carentes. E aí eu te pergunto uma coisa. Você conhece o vírus da anemia infecciosa equina, conhece? Não, porque eu estou nos períodos iniciais. Tá. Então, vamos lá. Existe um vírus da anemia infecciosa equina, que ele é um retrovírus. Se o animal for detectado com ele, tem que ser certificado imediatamente. E não isso é regra do Brasil, é uma norma mundial. Aí esse projeto carroceiro, ele teve um grande problema aí, já esbarrou aí. Porque o nosso laboratório fazia essa análise. E aí tinha um problema. Se o animal desse positivo, é a única fonte de renda desses carroceiros que ia certificar. Aí já pararam por aí nesse ponto. Por quê? Iria ter uma verba para repor esses animais para esses vírus. Então foi um problema. Então eles sentaram a extensão, esbarraram um problema social, tá? E ele funciona? Funciona. Porque é meio que assistencialismo. Mas na prática, você viu que ele teve um problema grave? Você fala que essa reposição de animal seria a função da universidade? Se propôs, deveria, porque ele já deveria estar preparado para esse risco. Porque, da mesma forma que ele quis ajudar, ele poderia tirar fonte de renda daquele indivíduo. É meio complicado, tá vendo? É muito difícil trabalhar com isso. Eu acho que se ele tem uma coleta de informação, se o projeto está vinculado à pesquisa, porque a extensão ela só funciona se ela está vinculada à pesquisa e ao ensino, né? Então, simplesmente fazer isso, talvez não seja um projeto de extensão, não. Talvez a discussão em cima, a identidade do projeto é que talvez esteja errado. Está parecendo mais responsabilidade social do que extensão, realmente. Tá? A identidade do projeto. Eu não sei. Se o único objetivo é esse, está distante, porque o objetivo funcionaria melhor como assim, não, aí a gente tem toda vez que os carroceiros chegam lá, a gente tem uma palestra, a gente tem uma oficina, entendeu? Não tem a formação. Não tem a formação do carroceiro. É uma orientação muito assim, individual, sabe? Os próprios alunos eles orientam muito. Não, aí podia ser simplesmente um momento, um laboratório de estágio. Esse programa tivesse ligado a um laboratório de estágio, para que os alunos pudessem aprender isso ou aquilo. Mas não pensando na extensão como um diálogo. Entendeu? Que é essa diferença aí, tá? Não sei, não conheço o projeto como um todo, tem que sentar, ler os objetivos, mas assim, só assim, não. Talvez a identidade do projeto não esteja certa, tá? Mas isso não pode haver uma interação, por exemplo, assim, na medida que há o aprendizado do aluno com uma realidade. Sim. E do carroceiro com a forma de ele lidar com aquela fonte de renda dele de uma forma mais correta, mais... Se tiver esses momentos de formação, esse momento de educação, que eu estou falando. Vai ter uma palestra, vai ter uma consulta, aí podia até entrar o fisioterapeuta e explicar lá para o carroceiro que devia ficar naquela ou na outra posição. Oi? Sim.
Porque entra a questão de higiene, do tráfico animal, da Sim, dor, várias coisas. Se tivesse essa educação, aí é extensão. No ambiente urbano, tem toda uma Tem. coisa que interage ali, Tem. né? Isso é extensão. Sim, potencialmente é um grande projeto de extensão. Eu acho que na hora que você fala que não existe, não é que ele está lá, teoricamente ele está lá, eu acho que é alguns ajustes ainda, né? Para ser extensão realmente. Sim. Tá? Assim, só mais uma colocação. Potencialmente, é igual vocês falaram, é um excelente projeto. Só que eles fazem, eu não conheço todo o projeto, conheço parte, porque a gente vivenciou um pedacinho, mas eu sei que eles fazem esse trabalho. Tem muitos animais que chegam lá, assim, que fazem maus tratos mesmo. Então faz todo esse processo de conversar com o carroceiro para ensinar como são os verdadeiros procedimentos. Então isso eu sei que faz, mas eu não conheço o projeto todo a fundo. Agora a grande falha foi essa, que foi grave na época, que teve que parar uma parte do projeto. Depois senão eles não teriam sua fonte de sobrevivência mesmo. Mas aí não poderia ter uma complementação, por exemplo, aí não tem as Bolsa Família, o Bolsa Animal. Mas isso aí é política pública. Mas aí a gente está falando de política pública e não de extensão universitária. Mas você pode fazer parceria. Podia ter parceria com uma ONG. Sim. Né? Então, assim, aí a gente teria que ter outros atores com outras responsabilidades. Né? Do jeito que está, eu não sei. Continuo falando que eu não sei. Eu não li o projeto pedagógico, o projeto, não sei nada. Faltou o serviço social para trabalhar justamente a autonomia desse indivíduo, para ele descobrir novas formas de se manter. Exatamente. Essa interdisciplinaridade Ela é importantíssima. Sim, ela é definitiva na extensão. Bom, então a meta da extensão, né, pensando na sustentabilidade, seria quebrar a dicotomia do saber popular com o saber erudito. Isso é o mais importante, é essa aproximação dos conhecimentos, essa aproximação dos saberes, tá? Horizontalizando relações, agora todo mundo sabe o mesmo tanto, né? E levando a socialização dos conhecimentos. Porque a gente tem essa ideia da academia, a gente tem essa ideia, não, fulano, professor, doutor, bacana. Bacana no quê? Na hora do concurso de arrumar emprego pedir aumento, é ótimo ser professor, doutor. Né? Mas o que aquele fulano, né, é melhor ou pior ou diferente? Em nada. Ficou mais tempo sentado a bunda no banco da escola. Tá? Não, é sério, porque o conhecimento ele tem que ser valorizado, mas ele não pode ser um tesouro guardado a 7 chaves, uma coisa assim. Né? A gente tem que ter uma horizontalidade. Eu sou professora de botânica. Né? Minha área de formação é essa. Sou apaixonada com a botânica. Eu sei muito menos do que um raizeiro, do que um mateiro. Muito, muito menos. Né? Fiz aí e tal, defendi tese, papapá. Eu sei muito menos do que uma pessoa que está ali, um histórico de família, de agricultura familiar. Né? Sei tudo que está escrito lá no bendito livro. Aqueles tratados de fisiologia, vegetal, anatomia, sei aquilo tudo. E a verdade é que eu sei muito menos do que esses outros atores. É por isso que eu falo que a extensão, ela é para a formação, para o aprendizado de todo mundo. Tá? Então, a extensão deve pensar como meta o fomento de sociedades responsáveis, solidárias e sustentáveis, tá? Por meio do questionamento. A gente tem que parar e pensar, e discutir, e levantar perguntas o tempo inteiro. Ficar sentado engolindo o que está na mídia, o que está no jornal, isso não adianta nada. Pouco adianta também vocês ficarem sentados aqui escutando eu e a Fabiana. Né? Se isso não levar a um questionamento, a um crescimento de vocês, de perguntas, de para depois, e aí, e agora? Tá? E isso é a responsabilidade da extensão universitária. A desconstrução de conceitos, paradigmas, valores e práticas não sustentáveis. É o que a professora Marília estava falando do capitalismo. É importante essa desconstrução desses conceitos.
O desenvolvimento hoje nos moldes capitalistas, ele nunca vai ser sustentável. Nunca. Porque o molde capitalista é o quê? É mais e mais e mais, para sempre mais. Então vão reduzir o IPI do carro para todo mundo comprar um carro. Tá? Uma visão totalmente assim. Então a desconstrução desses conceitos, desses paradigmas, valores e as práticas não sustentáveis. Mas eu tenho que abolir o capitalismo e vamos ser socialistas? Por que eu tenho que escolher então um dos dois? Ou eu vou ser capitalista, ou vou ser socialista, ou eu vou ser anarquista, graças a Deus? Não. Por que eu tenho que escolher um desses? Por que eu não posso ter o que tem de melhor em cada um? Né? Para que tem que ser isso? Ou você é a favor ou contra? Ninguém pela metade do caminho. Bom, e a gente tem então que reconstruir novos conceitos. E aí, por que falar em reconstruir? Porque no momento, na história da humanidade, esses conceitos existiam. Tudo bem que a gente estava lá muito próximo ainda da caverna, quase não tinha, né, uma linguagem tão afiada, tecnologias tão bacanas e tal, mas no momento, esses valores, esses paradigmas, esses conceitos e práticas sustentáveis existiram na nossa história. A gente só tem que retomar isso e contextualizar no dia de hoje. Né? De novo, a luz azul brilhante. Mas a gente tem que pensar no ideal assim para tentar chegar. Tá? E que esses valores não sejam simplesmente sustentáveis, mas também emancipadores. Ajudar, ensinar, trabalhar o pensar sozinho. Né? A não dependência. Isso é muito importante. Durante a formação, né, do graduando, não adianta você ensinar todos aqueles conceitos bacanas. Ele sai de lá. Se ele não souber aplicar, utilizar aquilo, se ele não souber, se ele não tiver as ferramentas, tá? As habilidades para pôr aquilo em prática. A mesma coisa, um projeto de extensão, que eu simplesmente venho, dou uma palestra, viro as costas e acabou. Também não adianta muito. Tá? Eu tenho que ter várias frentes de atuação, para que dessa forma eu consiga realmente fazer a parceria da universidade com a sociedade. Passa para acabar. Eu trouxe aqui 5 exemplos de projetos, tá? Justamente para a gente discutir isso. Um projeto de extensão universitária da Unesp de Bauru, que é o Laboratório de Design Solidário, auxilia e aprimora a produção já existente em comunidades. Então, o que eles fazem, o pessoal do design faz? Eles vão numa comunidade onde tem uma produção artesanal, por exemplo, utilizando fibra de coco, alguma coisa. Eles chegam lá na comunidade e falam: o que vocês fazem? Como que vocês fazem? Entendem como funciona aquela comunidade. Leva isso para o laboratório e pesquisa uma forma mais eficiente de produção, em cima do que eles já têm. Entenderam a diferença? Ao invés de chegar lá e falar assim: eu vim aqui ensinar vocês a fazer brinco de capim dourado, para que vocês possam ter uma renda. Não é bem isso. É o que vocês já fazem. Eu vim aqui com os conhecimentos, com as ferramentas que eu tenho enquanto universidade para ajudar a sua produção. Eu vim aqui e falo: olha, tá vendo esse restinho que sobra aqui? A gente podia utilizar isso para fazer aquilo outro. Então, é um projeto sustentável e um projeto de extensão, porque está colaborando cada vez mais para a emancipação daquela comunidade. É muito interessante, tá? Chama LabSol. Outro é a Escola Mais Sustentável, da Universidade Federal das Fronteiras do Sul. Tá? Realizar ações multiplicadoras que possam, de imediato ou no futuro, atuar visando contribuir com a proteção ambiental do planeta. Como que é a atividade deles? Eles trabalham junto à escola e o que eles tentam fazer é justamente o que a Fá falou: tirar do papel. Eles chegam na escola: sustentabilidade já tem aquecimento solar, né? Os alunos estão ali. Então o que eles fazem? Vamos construir um então? E ensina, e explica, e utiliza esse momento como um momento de discussão.
Para que vocês querem um aquecedor solar? Ah, qual que é o problema da energia? E aí vai levantando questões e levantando uma discussão. Tá? Ah, então a escola passa, aqui tem um exemplo deles utilizando, a primeira foto é coleta de água de chuva, tá? O segundo é a utilização do artesanato para reutilizar aqueles... Como é que eu falei de novo? Não, é o mosaico para reutilizar aquelas bobinas, aqueles carretéis gigantescos que enrola fio, fazer aquilo virar mesa e tal. Tá? Então eles usam essas atividades aqui no final da construção do aquecedor solar, mas usam essas atividades porque estão na escola, e na escola a gente tem que trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma diferente, né? Então eles estão dentro da escola fazendo essas atividades, mas com qual objetivo? De levantar questionamentos, de levar a discussão. Tá? Pode passar. Os próximos 3 são projetos que eu conheço bem de perto, porque são os projetos que ocorrem na minha universidade, na universidade onde eu trabalho. Tá? O primeiro é o laboratório de oficinas, que promove iniciativas sustentáveis de reaproveitamento de óleo de cozinha. Tá? Então, o objetivo desse projeto é reaproveitar o óleo de cozinha? Não exatamente. O objetivo desse projeto é levar a uma discussão sobre o desperdício, levar uma discussão sobre a produção de resíduos, mas de uma forma diferente. Como que eu começo essa discussão? Vamos fazer sabão? Vamos levar esse óleo? Vamos fazer sabão a partir desse óleo? Tá? É o melhor sabão que tem, indiscutivelmente. Tá? Tirar a mancha é uma maravilha. Tá? É a soda cáustica, gente. Na verdade, não sabe ter o sabão na soda cáustica. Mas tudo bem, né? Então, o objetivo. E como que esse projeto vai acontecer? Ah, fica só fazendo sabão? Tem as tardes de estudo, as reuniões, tudo isso aberto à comunidade. Tá? A confecção do sabão está ali aberto, ensina, tem a receita, tudo bonitinho. Então, o projeto, eles estão numa etapa específica do projeto, né? Como eu falei, o projeto de extensão ele tem que ser pensado numa longa duração, em vários passos. Um projeto simples, bobo, né? Fazer sabão. Quantas pessoas já sabem fazer sabão? Né? Que a mãe sabe. Tá, eu não sei nesse instante, mas eu tenho certeza que se eu perguntar à minha avó, ela me ensina. Hã? Sabe a prática, mas não sabe a teoria. Às vezes não sabe a teoria, né? Ou o que está sendo discutido. Tá, então o sabão é feito assim. Vai no tacho, não é aquele negócio? Fica lá no tacho, fica no tacho, né? Eu acho que não fica no tacho, não. Fica? Não. Né? O sabão, ele é feito na garrafa PET e não tem a parte do tacho. Porque nesse momento de pesquisa, nesse momento de desenvolvimento, pegou, então, se apropriou do conhecimento para fazer o sabão. Tá, agora eu quero fazer sabão mais rápido, mais fácil, que faça menos sujeira. Maior quantidade. Tá? Então, como que esse sabão é feito? Ele é feito dentro da garrafa PET. Tem toda uma outra tecnologia. Então, a universidade melhorando um saber. Tá? Trazendo. Então, ele é feito na garrafa PET. Não sei direito a receita toda não, mas aí põe na PET, dá uma chacoalhada assim na PET, faz não sei o quê. Então não tem aquele momento de ficar cozinhando, esquentando o sabão que libera, né? Quando a soda cáustica ela é aquecida, ela vai liberar vapores que são tóxicos. Então melhorou um pouquinho isso aí. Está reutilizando essa PET. É bem verdade que depois que ela virou sabão, ela virou lixo. Depois que usou para fazer sabão, ela virou lixo. Mas está tendo um processo de reutilização. Então aí eu estou tendo uma extensão, né? Uma forma mais simples, mais fácil de fazer, utilizando já uma coisa conhecida. E esse momento eu posso utilizar para poder discutir. Na hora que eu estou ali fazendo o sabão, eu posso levantar várias perguntas, tá? Pensar isso comigo lá no transporte, de pessoa, recolher óleo da cidade inteira. Não. Regional. Tem que ser regional, para depois ser global. Não, o resultado foi uma gincana de coleta de óleo que produziu 200 litros de óleo. 200 litros de óleo vão ser quase 300 quilos de sabão. É isso, ele é todo doado. Ele é todo doado o sabão. Tá?
E a gente começa dentro da universidade, o entorno depois, e vai crescendo assim. Tá? Só uma curiosidade, quem aqui mora em condomínio de apartamentos tem coleta de óleo? Agora vocês têm que plantar. Então, vocês já podem começar a ser propagadores de conhecimento. Isso, e pode levar o óleo todo na Bahia 2020. E plantar, então, uma pontinha. A gente faz sabão. Vocês querem aprender a fazer sabão? É só entrar em contato com o laboratório também, que eles ensinam a fazer. Tem o tempo inteiro, tem as oficinas, o tempo inteiro. Eu não Né? vou levar não, tá? Porque eu faço. Isso mesmo. Então vai fazer a oficina para aprender a fazer na garrafa PET, para não ficar no tacho, mexendo. Eu faço no balde. Não, nada de balde. Não. Esse jeito é prático. Tá? E aí, aqui, ó, a quantificação é perfeita. Quanto de soda cáustica para quanto de óleo, para você não ter um excesso de soda cáustica, para você não ter um pH alterado, pH muito básico, ele é tão problemático quanto o pH muito ácido, e por aí vai. Tá? Então tem esse pedaço da pesquisa. Então a pesquisa, né, fomentando a extensão através do ensino. Então você tem os 3 pilares para passar. O projeto Trilhas, também que ocorre no Centro Universitário Isabela Hendricks, tá? Ele é um projeto de trilhas e ele se propõe a trilhas urbanas. Tá? Então trabalhar a educação ambiental através das trilhas urbanas, do brincar, do passear, do caminhar, e aí a gente poder discutir a educação ambiental. Tá? É feito com crianças de todas as idades, né? E é um projeto, então, que busca tudo de uma forma extremamente lúdica. É só brincando, é só se divertindo que ele é trabalhado. Tá? E aí, todas as escolas, às vezes são escolas, às vezes tem associações de bairro, falam. Esse trilha, eu já fiz pela integrada, eu achei muito bom. Ai, que bom, fico feliz. Vou contar com a professora Daniele. Ele tem todos os projetos eles têm parcerias com a escola integrada, né? Porque os cursos são de formação docente, então a gente tem essa parceria com a escola integrada, tá? Então ele promove a educação ambiental assim, leva o conhecimento, mas leva de uma forma diferente, de uma forma lúdica. Porque já pensou se a gente tivesse tentado fazer essa palestra para meninos de 6 a 8 anos? Né? Mas tudo isso pode ser discutido de uma forma um pouquinho diferente. Pode passar. Bom, a gente tem o projeto Hortas Urbanas, tá? Esse projeto, ele é pensado da seguinte forma: o que a gente faz no campo, será que a gente consegue fazer na cidade? Tá? E é o que o projeto se propõe a fazer, tá? Pensar então nessa agricultura, mas numa agricultura nos moldes agroecológicos, tá? Então a gente não vai trabalhar com agroquímicos, não vai ter um pesticida, a gente não vai usar um herbicida, não é nada disso. Nossa, mas então nós estamos com um problema, como que nós vamos fazer? A parte de pesquisa, tá dando pulgão. Então vamos lá, tem a pesquisa para desenvolvimento, por exemplo, do inseticida botânico, que é um chá, né? Para borrifar na planta, para a gente discutir. Logo no início a gente começou usando folha de fumo, por exemplo, né? Fumo de rolo. Fumo de rolo é ótimo, mas você tem que ir no mercado central comprar. Pensa nisso numa população. Então, vamos então testar o fumo mesmo, porque planta de fumo é igual praga, né? A gente cresce no fundo de qualquer quintal. Você nem sabe, mas deve ter uma lá. É impressionante. Tá? Então vamos tentar, vamos ver qual é a eficiência só da folha de fumo, que é uma coisa que eu posso ter no vasinho e utilizar. Né? Então esse raciocínio. Então a gente testa, funcionou, então agora vamos passar para frente. Vamos ensinar a utilização. Tá? Então o projeto Hortas trabalha isso nos moldes agroecológicos, disseminando conhecimentos que possibilitam o desenvolvimento humano como agente sustentável. Porque essa percepção da agricultura urbana ela é muito boa, ela aproxima. Né? A partir do momento que você tem ali que a planta, que você cuida da planta, meu Deus, vai morrer, não sei o quê. Existe um momento de sensibilização quando eu estou falando das plantas. E é uma forma fácil de eu discutir qualquer tema. E são dados no Isabela ou são em lugares
Em todos, tem alguns cursos que são dentro do Isabela, tem outros que são fora. A primeira foto é da Semana do Idoso, né, que aconteceu na São José. A gente foi lá e com a desculpa de vamos então levar uma mudinha para casa, a gente discutiu o problema dos agrotóxicos, a contaminação, a saúde, de uma forma diferente. Todos os senhorzinhos e as senhorinhas foram para casa levando um pezinho de que era? De alguma coisa, não lembro mais o que era. Salsinha. Eu tenho uma reportagem na Rede Minas, eu tenho falo por ele alimento, é um programa que eu faço na Rede Minas, falando que em Glória ele conserva algumas casas de quintais. Tem. Ele levar em quintal, porque eu morei em casa, né, de quintal, como meu pai do interior, a gente cultivava alface, couve, tuí com calquinho, na folhinha, mas eu não moro em apartamento, não tem como fazer mais isso. Mas quando a gente não pode trabalhar com interesse, para a família, floresta, eu vou lá casa, por exemplo, comprar um carro e que tá, e que vai para a pessoa, né? Não, que maneira no quintal. Você tem que pensar na luz azul brilhante, tá? Não é bem isso. É na janela de cada casa, é no telhado de cada casa, é pendurado em todos os lugares. No Isabela a gente tem a laje, né? Lá a gente não toma sol, na laje a gente faz horta, na laje. Então a gente tem a laje do prédio. Que é isso? Ah, obrigada. Tô com uma tosse agora. As hortinhas, exatamente. Foi meu. As hortas, né, utilizando sempre, pensando sempre na sustentabilidade, na agroecologia, sempre material reutilizável, né? Lembrando que nesse momento eu não estou reciclando a garrafa PET, eu estou reutilizando. Não é uma atividade de reciclagem. Eu pôr uma plantinha para crescer dentro da garrafa porque eu não estou alterando, né, a fonte, a matéria-prima, tá? Aqui é é o Parking Day, que é um outro projeto de extensão do Isabela que discute os espaços urbanos, né? Eles pegaram todas as vagas que ficam na frente do Isabela e em cada vaga, ocupação de um carro, eles fizeram, o pessoal do design da arquitetura, fizeram uma atividade diferente. Então a vaga de um carro seria o espaço ideal para a gente ter uma mesinha de totó e ali divertir, ou ter um espaço de relaxamento, e aí a gente produziu as plantas e levou as plantas para lá. E aqui é um projeto sobre água fresca, tá? Mas, é uma comunidade carente, você falou que não podia ter assistencialismo, mas nós não estamos indo ali com o objetivo simplesmente de fornecer um serviço. A gente vai ali com o objetivo de quê? De sensibilizar e de propor discussões, tá? De uma forma diferente. De certa forma você está falando que a planta é um engodo? Você chega lá falando de plantinha e chega ali falando de agricultura, é um engodo, né? É uma isca para você pegar a pessoa e depois poder discutir a poluição pelos agrotóxicos, os problemas. Sim, de certa forma sim. Mas eu consigo fazer a extensão dessa forma, tá? E aí falar que eu discutir que isso é errado, aí eu venho para as plantas. O engodo é errado? Não. A planta, para ser polinizada, produz o néctar. Porque se ela não produzir o néctar, nenhum animal vai lá se alimentar do néctar e promover a polinização das plantas. Tá? Então a gente faz desse jeito. E olha que coisa mais legal. A gente consegue, então, atrair uma pessoa para uma discussão importante, como o caso dos agrotóxicos, produção de alimentos orgânicos, né? E eu não fiz isso de forma falando assim, você precisa da minha ajuda, você precisa aqui do meu conhecimento, né? A extensão sem, de forma nenhuma, atrapalhar o sujeito, tá? Fazer esse sentir mal. Pode passar. É a nossa última discussão, que são os desafios da extensão universitária para a promoção da sustentabilidade. Que é o ser indissociável, que a extensão realmente seja indissociável da pesquisa e do ensino. Tá? Tem que ser desse jeito. O projeto de extensão, onde eu tiver só professores ou só alunos, está adiantando um pouco. Tá? E tem que ser ligado à pesquisa, à produção de novos conhecimentos. Se não a academia, a universidade, se ela não produzir novos conhecimentos, ela está ali para quê? Tá?
Participação da sociedade em todos os processos. A sociedade tem que estar ligada em todos os processos. E isso, sinceramente, é a luz azul brilhante ainda no meu caso, dos projetos de extensão de Isabela. Como ligar a todos os processos. E o ideal é que a sociedade realmente fosse totalmente participativa. Tá? Mas como fazer isso, nós ainda não conseguimos. A luz brilhante está ali na participação social. Ela participa na hora dos minicursos, participa, mas não participa da construção do projeto como um todo. Tá? As ideias vêm a partir de uma necessidade da comunidade? Sim. Mas vamos ser sinceros, a comunidade em volta do Isabela, que é Lourdes, não é uma comunidade que tem as necessidades que a gente está produzindo. Mas a região que nós estamos inseridos é ali. Né? Complexo. Então, os nossos projetos, eles não estão voltados para o entorno de Isabela Henriques, não. Tá? Mas um monte de gente pega ônibus, para ali perto, então tá valendo. E o desafio de ser realmente emancipadora, de realmente transformar o cidadão, né? De transformar o sujeito, aquele ator, para que ele possa, mais do que caminhar com as próprias pernas, porque isso é importante, mas pensar com os próprios neurônios seria mais importante. E um problema que são os recursos financeiros realmente para a extensão. Tá? Em todos os aspectos. E no meu caso, que eu estou falando de uma universidade particular, é pior. Porque se a extensão for gigantesca, e a utopia da extensão é que toda a universidade fosse uma extensão, tá? A utopia é essa. Quem vai pagar? É o aluno, é a mensalidade. Porque o governo não fomenta nenhum centavo para a extensão universitária de universidades particulares, só de universidades públicas. Tá? Então, na universidade particular, se a extensão for gigantesca do jeito que ela deveria ser, porque aí ela está contribuindo para a sociedade, para o crescimento da sociedade, quem ia pagar o pato seria os alunos, que aí o custo tinha que ser 10 vezes o preço que é. Tá? Porque não existe uma política pública nesse sentido, não existe um fomento nesse sentido. Sim? Mas isso é uma característica da universidade particular, nem sempre da universidade pública. Tudo bem? É por aí? Tá? Esses desafios vão ser difíceis da gente conseguir contemplar, mas a gente tem que ter desafios, senão a gente fica estagnado, parado. O problema é legal. A gente não tem que ficar saindo por aí procurando solução, a gente tem que procurar problema. E aí resolver o problema. Tá? Esse que é o ideal. Bom, então aí os nossos e-mails, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos totalmente abertos, tanto eu quanto Fabiana, tá? Pode mandar e-mail que a gente responde, nós somos boas de responder e-mail, né? E alguma pergunta, gente? Mas eu queria colocar o seguinte, seria então um projeto para os vereadores a busca desse recurso para a extensão? Porque se... Talvez tivesse uma coisa discutida a nível federal. Sim. Sim. A nível federal. Então, seria enviar vocês que estão à frente, elaborar um projeto e enviar para eles como sugestão? Existe essa discussão. Isso já existe. Por trás, dentro das universidades, a gente já tem isso. Porque isso é importante, a sustentabilidade. O país vai vencer. Eles devem, então, levar à frente esse projeto e vocês isso. Mas vão... De verdade, o povo educado, o povo consciente, o povo que tem ferramentas e tem conhecimento, não é um povo governável. Não nos moldes que a gente pensa hoje de governo. O povo emancipado não é um povo governável. Isso é que a gente esbarra o tempo inteiro, em todos os setores da educação, a gente esbarra nesse momento. O povo emancipado ele não é governável, não. Sim, a gente se esforça. Tá? Tem os seminários nacionais, os grupos de trabalho, produzem documentos, tem um lobby, tem uma discussão, mas... Aí, gente, como é que vai fazer mensalão se todo mundo for conseguir pensar com os próprios neurônios? Como é que vai ter mensalão, não sei o quê? É complicado. Vamos anotar,
Volta um, Fábio. Deixa eu ver se... Fábio. Gostaria de fazer uma pergunta para a Fabiana. Quando você está falando de sustentabilidade, eu sempre penso nisso, o Brasil como sendo um país com maior reserva de água doce, tendo a Amazônia com a maior biodiversidade, e também eu acho que com uma grande reserva mineral, né? Aí eu fico pensando, infelizmente também tem um povo pouco educado, né? Que tem pouco conhecimento, principalmente de sustentabilidade. E você que está assim, bem dentro dessa área, eu acho que a gente fica sempre esperando uma solução grande que parta lá de cima, lá do que aconteceu no Rio, mas eu acho também que tem que começar da gente, né? Tem que começar das pequenas coisas, igual vocês falaram, da reciclagem, da reutilização. E eu queria saber se você tem visto, se tem presenciado, se está acontecendo isso palpável mesmo, essa questão, ou se isso é só realmente uma máscara, que eu acho muito difícil o capitalismo permitir que essa sustentabilidade aconteça. Então eu queria saber se vocês que estão assim, mais por dentro, estão percebendo que isso tem acontecido, ou estão percebendo que as pessoas realmente, não por uma questão de moda, de estar na moda agora se falar isso, mas que realmente na prática isso tem acontecido, tanto a nível de grandes empresas ou grandes setores, quanto a nível de população mesmo. Bom, tem duas vertentes. Primeiro, se a gente for analisar a parte indústria, dinheiro, capitalismo, acontece desde que haja um benefício para eles. Então, por exemplo, vai diminuir impostos. Aí eles tentam minimizar, mas eles estão ganhando alguma coisa por trás. Ou então, crédito de carbono. Aí funciona mais ou menos da forma que nós tínhamos falado anteriormente. Agora, no mesmo tempo, por exemplo, nós temos lá os eixos temáticos. Então, tem meio ambiente, tem diversos, são 5. Tenta incluir isso na formação básica. Por quê? Se a gente trabalhar a formação básica, provavelmente vai ser justamente essas crianças que vão propagar o conhecimento. E aí pode haver diferença. Tem isso lá nas diretrizes? Tem. Mas nem em todos os lugares realmente é efetivo. Então, assim, tem alguns processos que a gente pode falar que não está acontecendo nada. Está acontecendo, mas não é como deveria ser. Tá? Então, nós que estamos nesse meio, que somos propagadores, como eu falei, a professora fez assim, só deve trazer vocês aqui, isso é qual período? Primeiro e terceiro, ótimo. Por quê? É nesse período que a gente tem que fazer a base até mesmo a nossa formação. Então, tem gente que está lá no último período que vai pensar assim, e agora? O que eu faço? Porque toda profissão é muito ampla. Se você pegar a biologia, gente, depois você forma, você fala, você está deprimido. Você fala assim, eu sei tudo e não sei nada. Mas você não sabe nada, não. Porque você aprende o básico de tudo. Então, depois você vai pôr na aplicação. Então, assim, eu acho que tem que você fez para responder. Tem, assim, alguns incentivos do governo, que às vezes não deveria ser como é, mas existe. Erradicação da pobreza. Bolsas. Não sou contra, mas não resolve o problema. Algumas pessoas realmente dependem disso, mas às vezes até atrapalha. Então tem esse lado também. E eu acho interessante, nós que estamos nesse meio, tentar fazer essa propagação. Só uma experiência pessoal, que não vou delongar muito, em relação à extensão. A Isabel Guinness também faz um projeto associado que chama Passa Macedônia. Não vou entrar assim nos méritos. Eu já participei de um projeto desse durante a minha graduação. Foi fantástico, porque não era um projeto assistencial. Simplesmente nós chegamos numa região onde não tinha saneamento básico nenhum. Simplesmente, o urubu na região era como se fosse galinha, pra vocês terem ideia. E a gente conseguiu propagar o conhecimento que a gente tinha ali. Na época eu estava no quinto período. E nós conseguimos fazer a educação ambiental. E era muito engraçado, eram criancinhas. A gente falou de diversos tópicos, né? Um deles era leishmaniose. Aí era muito engraçado. Aí nós falávamos assim, o que deve fazer? Aí os menininhos, banhar o cachorro. Então, é muito interessante, porque eles acompanhavam a gente naquele local e nós víamos que eles tinham aprendido. Então, por mais que eles não tinham chinelo para calçar, eles sabiam que não podiam passar naquele esgoto que estava em céu aberto. Teria de lavar as mãos. Isso é o mínimo, mas faz a diferença no ambiente onde não tem estrutura nenhuma. Então também é diferente, vale a pena. E para quem está começando agora, quem já formou, nunca é tarde. Então vale a pena. Mais alguma pergunta?
quiserem depois, vocês mandam e-mail pra gente. Obrigada. Eu queria encerrar com uma outra parte que eu acho que é do povo educado, que eu acho que a gente tem que ter o pertencimento, né, da gente. Às vezes um pouco de informação através de um grupo de extensão ou não, ou de uma palestra. Eu acho que a gente tem que se apropriar desse conhecimento que a gente que entrou dentro da gente. Então, um exemplo que isso aconteceu, que a gente recebeu aqui dentro, que talvez alguns conheçam, é o projeto Movimento pelo Gandarela, pela Serra do Gandarela. O projeto do Parque da Serra do Gandarela é um projeto, já existia um mapeamento, uma publicação. Vários doutores da UFMG, da Biologia, fizeram um atlas da biodiversidade, atlas para a conservação da biodiversidade. Era um grande mapeamento do estado de Minas, onde você tinha áreas indicadas. Falou assim, olha, essa área aqui é uma área que necessita de extrema conservação, ou de alta conservação, ou de baixa conservação. E essa publicação, se eu não me engano, acho que é de 2005. Então você imagina que existe uma publicação desde 2005 falando que aquela região do Gandarela ela é uma área de proteção extremamente alta. Aí você tem, sei lá, uma quantidade de projetos minerários em cima daquela área. As pessoas que estão ligadas à sustentabilidade, preservação, falaram, opa, isso está errado. Mas não está errado porque existe o Atlas, porque existe a informação, está errado porque é errado. Aquele meio ambiente é único. Eu quero que aquela serra continue. Então eles se mobilizaram, isso não foi doutor, não foi, foram pessoas comuns, sociedade civil, bateram lá no Ministério do Meio Ambiente e falaram aqui, vocês vão criar um parque. E eles estão batalhando, assim, não sei se eles vão conseguir 100% do que eles estão pretendendo, mas eles já barraram alguns projetos e o parque vai sair. Talvez assim, 80% do que eles queriam, mas vai sair. Uma coisa que ia ser completamente dizimada, uma região, e o projeto vai sair. Então esse pertencimento tem que virar ação. Então às vezes uma pessoa não faz, mas um grupo de ideias, né? Eu acho que essa é a grande missão que nós temos que levar para frente, independente de conhecimento científico, acho que de ação mesmo, né? De colocar isso para funcionar em prática.